Hey, atletas, sejam bem-vindos ao Últimos Podcast. O meu nome é Manuel Teixeira e hoje desafiei novamente Leandro Chan. Fica o Chan, pronto, é mais fácil. Pode ser. O primo do Jackie Chan. Não, tu és primo do... Já te lembraste do nome do último episódio? David Chan, é verdade, é verdade. O David Chan. Mas não tem nada a ver. És o primo dele, não é? Foste intitulado primo dele e pronto. Hoje nós decidimos reunir novamente aqui e vamos falar sobre uma perspectiva muito interessante que eu há uns tempos atrás eu vi e isto também, entretanto, também foi aproveitado para dar várias informações, inclusivamente, dadas por outras pessoas, que fala sobre os 10 passos para mudar o mundo. Fala nomeadamente, tem como base o discurso feito por um militar chamado William McRaven, que está no YouTube, no qual ele tem uma expressão, tem uma forma, uma abordagem inicial ligeiramente diferente. Ele diz que para mudar o mundo começa por fazer a tua cama. E isso naturalmente despertou o interesse de muita gente, né? Tipo, ele teve uma abordagem assim tão ter uma frase tão... Parece uma coisa básica, não é? Parece uma coisa básica e parece que é uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Exatamente. Tipo, queres mudar o mundo, começa por fazer a tua cama. Exato. Ok, deixa-me lá ver o que é que este rapaz tem a dizer. Como é que isso poderá mudar o mundo, não é? Pá, eu faço a minha cama todos os dias e acho que não mudei o mundo. Então achei engraçado e tudo depois tem tudo uma lógica. Isto foi através de um discurso que ele fez. Ele discursou aproximadamente 19 minutos para cerca de 8 mil graduados na Universidade do Texas. E ele tentou compartilhar aqui lições de vida importantes que podem efetivamente mudar o mundo. Acho que no início do próprio discurso dele, ele também teve um certo tipo de afirmações que, de acordo com uma pesquisa, ele diz que cada cidadão americano conhece em média 10 mil pessoas durante toda a sua vida. E se cada uma dessas pessoas ajudar mais 8 mil, se cada um daqueles alunos, mais 8 mil, ajudar a transformar a vida de 10 pessoas, portanto, se cada pessoa ajudar 10 pessoas a transformar a sua vida e assim suceder por 5 gerações, 125 anos, a turma de 2014 terá contribuído para 800 milhões de pessoas que tenham transformado a sua vida. Isto já sendo o rastilho, não é? Logo, acho que é... acho que é brutal, não é? Tipo, de facto, a gente olhamos para trás, há pessoas que depois lidam mais com mais pessoas, há pessoas que lidam com menos. Eu, de certeza que já ultrapassei as 10 mil pessoas, de certeza. Eu também, possivelmente. enquanto instrutores da atividade física, garantidamente já passaram mais de 10 mil pessoas e ainda... Bem, eu não sei como morro amanhã, mas... e então... eu imagino e vejo, olho para trás e fico satisfeito com o meu percurso porque eu sinto que já ajudei muitas pessoas. Sim. Tu, entretanto, já também sentes-te tranquilo nesse sentido ou dormes mal à noite? Não. Também sinto que ajudo e, aliás, eu acho que essa é uma das nossas missões como treinadores. E acho que é isso que nos faz permanecer na profissão por mais tempo. A paixão em ajudar pessoas. Exatamente. Eu sinto isso. Às vezes injustamente somos escorraçados que nem cães famintos. Exato, sim. Tratam-nos mal e aquele tal. estereótipo, não é? Nós somos tipo aquele cão, nós somos o estereótipo do verdadeiro cãozinho, não é? Que é o dono continua a bater-nos, continua a prender-nos, continua a maltratar-nos, não nos dá de comer e a gente volta sempre para tentar fazê-lo feliz. Não, mas voltando aqui novamente ao tema. Portanto, ele passou 10 ensinamentos que podem efetivamente mudar o mundo. E esta foi uma expressão mais, eu diria, já me estava a faltar, é na verdade o termo, mas é assim, é aquela que salta mais à vista, que é, queres mudar o mundo, a lição número 1 começa por arrumar a tua cama. Ponto número 1, Leandro.
Fazes a tua cama todos os dias? Faço. Mas quando a Sofia continua deitada, fazes com ela lá? Não. Ela levanta-se e depois eu acabo por fazer, sim. És tu que fazes? Não, tem dias. Não, é assim que tipo, se te levantares, a Sofia está a dormir, até puxas assim a manta e tudo, para aconchegá-la, não. Isso é por acaso ela que faz mais isso. Então estás a falhar nesta simples tarefa, como ele próprio diz. E isto é, de facto, a gente estamos aqui a brincar, mas é uma tarefa bem simples, não é? Tipo, a gente levanta-se, faz a cama. Sim. Eu tive a oportunidade no percurso, pelo meu percurso, de ter tido a oportunidade de concorrer e passei pela Academia da Força Aérea. E numa das fases de treino, numa das fases de concurso, nós temos uma coisa que é chamada o estágio de voo. No estágio de voo nós já vamos para a própria base, neste caso foi em Sintra, na base aérea número 1, no qual nós somos depois instruídos na componente, na própria vida militar, não é? E depois é para a gente fazermos depois, para aprendermos a teoria e termos uma instrução prática no como pilotar um avião. O que é facto é que quando a gente lá chega, as primeiras coisas que nos ensinam é como fazer a cama. Como fazer a cama. E bem feita. E bem feita, sim. Exato. Da forma que eles... Aquilo era engraçado, que é... Aquilo que não tiver da forma que eles disseram, tinha uma consequência. Exato. Tinha uma consequência. Sim. Portanto, a forma de fazer a cama não podia estar enrugada, não tinha que estar com a dobra a X centímetros, a parte de baixo tinha que estar dobrada de uma certa maneira também, e aquilo tinha que funcionar assim. Exato. E eu achei engraçado que depois, quando eu li esta frase, levou-me imediatamente para aquele momento em que eu tive essa experiência da minha vida. E de facto, quando eu cheguei lá, ele disse assim: eu vou fazer a cama uma vez, vocês vejam como eu faço. A partir daqui, vocês têm que fazer igual a mim. E tinha que estar mesmo bem feita. E acho que depois tem todo o sentido, não é? Sim. Mesmo se tu não o fizeres bem feito ao início, vais aprender sempre mais qualquer coisa, não é? Sim. Mas eu achei interessante, depois, entretanto, quando li o porquê desta razão, porquê este é o número 1, porquê? Então, ele diz claramente que esta simples tarefa nos traz algumas lições. Quando concluímos uma tarefa, a nossa glândula da hipófise é estimulada e produzirá endorfina, que é um género de hormona de bem-estar, e que vai gerar uma sensação de prazer e de dever cumprido. E faz todo o sentido. Sim. Tipo, tarefa número 1 do dia. Exato. Feito. Exatamente. Na última sessão a gente falámos sobre os hábitos atómicos e tudo. E uma boa forma de implementarmos novos hábitos na nossa vida é uma estratégia chamada empilhar hábitos, que é, a seguir a uma certa tarefa, eu faço esta tarefa. A seguir à tarefa Y, faço a tarefa Z. A seguir à tarefa Z, volto a fazer a tarefa A. É aquela coisa que levanto-me, faço a cama. A seguir a fazer a cama, lavo os dentes. A seguir a lavar os dentes. Vou empilhando bons hábitos que eu quero implementar na minha vida. E acho que isto aqui liga muito com isto, não é? Esta é a primeira tarefa, este é o primeiro hábito que eu quero fazer na minha vida. Agora vou só empilhar outros novos hábitos que eu quero implementar na minha vida. E se calhar é uma tarefa relativamente simples, e se calhar é por aí que começamos a fazer as coisas mais simples e fazemos uma coisa bem feita, não é? Já aí o nosso cérebro já começa a assimilar os bons hábitos. É claramente. E é impressionante que ele próprio também o diz, que é no mínimo dos mínimos, mesmo que o teu dia corra mal, tu quando chegares a casa vais regressar à tua cama, à cama feita por ti. Exatamente. Exatamente. Portanto, mesmo que o teu dia seja uma bosta, para não estar a dizer outra coisa, não é? Porcaria, vá. Mesmo que tenha corrido mal, toda a gente tem dias maus, não é? Claro. Mesmo que o teu dia tenha corrido mal, quando tu regressas a casa, a cama está feita e foi feita por ti e está bem feita. Exatamente, portanto, está bem feita. Podes ficar satisfeito que nem tudo correu mal, não é? Exato. Entretanto, ele diz que a lição mais importante a reter aqui é que, de facto, se nós não fizermos as tarefas, se nós não nos propusermos a fazer as tarefas que são consideradas simples, como é que a gente vamos nos propor a fazer tarefas que poderemos considerar complexas? Exato. Não é? E depois, se calhar, até imagina se não fizermos, por exemplo, começamos a fazer as tarefas mais simples,
logo no início do dia vamos acumulando cada vez mais tarefas por não fazer e começamos a procrastinar e... Claramente. Bom, lei número 2, portanto são 10, esta foi a primeira. Arrume a sua cama com perfeição todas as manhãs. Número 2, trabalhe em equipa. És um team player? Eu sou. Em que posição Eu jogas? gosto. És o número 10, o distribuidor do jogo? O Distribuidor de jogo? Trabalhar em equipa acho que é fundamental. Sim. Vivemos num mundo de pessoas que vivem com pessoas, que trabalham à base de pessoas. E quando nós fugimos a esta mecânica, quando nós deixamos de gostar de pessoas, vamos meter entre aspas, quando nós deixamos de trabalhar em equipa, de nos dar uns com o outro, nós estamos a cortar por completo uma coisa que está inerente à existência da própria espécie humana enquanto espécie. Ela existe porque funcionou em equipa, porque sobreviveu e conseguiu prosperar em trabalhos conjuntos. Então, quando o pessoal não trabalha em equipa, então o pessoal que se isola, uma das grandes formas de combater, por exemplo, uma depressão, dizem que é para estar com pessoas. Exatamente. Não se pensa que falámos isso da última vez, ou não? Que populações que vivem em comunidade Verdade? As Blue Zones, verdade? Que vivem mais tempo. São comunidades que vivem de uma forma muito unida. Né? De uma forma muito unida. E têm uma longevidade muito maior. Portanto, trabalhar em equipa, encontrar com amigos, encontrar com familiares, ou até mesmo ter uma boa conversa com uma pessoa estranha. Exatamente. Já uma vez tiveste assim uma conversa com uma pessoa assim, tipo, do nada, de repente estás, sei lá, no metro e de repente estás a falar com alguém? No avião já me aconteceu. A sério? Já me aconteceu no avião estar, pronto, se calhar tínhamos alguma coisa em comum, éramos os dois portugueses, não é? Mas não conhecia a pessoa de lado nenhum. Sim? E começámos ali a conversar. Foi ainda uma conversa longa, porque a viagem foi de cerca de 6 horas e qualquer coisa. Também tiveste sorte na pessoa que apanhaste ao lado, porque imagina que era um chato. Sim, também é verdade. Também é verdade, mas pronto, tínhamos que se passar o tempo, não é? Sim. Não, encontraste ali, e às vezes, quando a conversa é com uma outra pessoa e é agradável, tu despedes-te da pessoa, vais no fim, já vais a caminho de casa e tipo, olha que fiz, tipo aquela pessoa. Se calhar até ficas com o número de telefone e depois continuam a falar e tudo mais. Mas, olha que fiz, conheci uma pessoa muito bacana. Sim. Que é até, que também, olha, foi no avião, né? Que foi no avião, até se calhar do outro lado do país, se calhar um dia até vou lá visitá-la ou ela vem-me visitar a mim. Sim. Acho muito fixe. Portanto, trabalhar em equipa, muito importante. Arrumar a tua cama e trabalhar em equipa. Só aqui só puxar um bocadinho o fio atrás. No início falaste em cada um de nós ajudar 10 pessoas. Se calhar aqui já temos pelo menos 3 ou 4, certo? A pessoa que está connosco, possivelmente que dorme connosco, certo? Já familiar que é mais perto. Exatamente. De seguida, o colega de trabalho ou mais 2 ou 3 familiares com quem estamos a lidar, se calhar já temos 3 ou 4 pessoas. Sim, claramente. Não é assim tão difícil de arranjar 10 pessoas que quem ajudar, não é? Exatamente. O estranho que a gente encontramos no avião. Exato, sim. Mais outro? Sim. Então, regra número 3. Desculpa, eu estava a interromper. Não, diz. Regra número 3. Meça a pessoa pelo tamanho do seu coração. Eu adoro esta. Esta tem a ver com uma direção pela qual eu não quero ir, mas pela qual o mundo está a ir, mas eu não quero aprofundar, é isso que eu quero dizer. Que tem mais a ver com aquela coisa de julgar a pessoa por etnia, por religião, por género, por o que é que seja, pelas suas escolhas que tomam na vida dela. E julgar a pessoa por uma outra razão que não as atitudes que ela tem ou o tamanho do seu coração, eu acho que é só estúpido. Sim, exato. Mas isso, eu percebo isso e se calhar vai
já um pouco na natureza humana de sentirem-se sempre um bocadinho ameaçados com aquilo que veem. Como nos conhecem, não é? Exatamente. Se bem que é o que eu também acho, é pelas atitudes das pessoas que... Quantas vezes, se calhar, a primeira impressão da pessoa visualmente, se calhar não é melhor, e depois começas a conversar e sentes que... Nós, enquanto seres humanos, vamos ser sempre julgadores de alguma maneira. Sim, né? sim. A gente vemos uma pessoa, tiramos aquele pré-julgamento assim que olhamos para ela. Sim. Não é? O meu coordenador, fazia uma pergunta muito, muito engraçada no início, que ele dizia assim: quantas hipóteses tu tens de criar uma boa impressão? Sim, é a primeira, só uma, é a primeira. É a primeira. É a primeira. Daí o nome, primeira impressão. Exatamente. Né? E a primeira impressão, ela importa, de facto. Sim. Importa, de facto. Não é por acaso quando tu vais concorrer ou vais concorrer um trabalho, né, uma entrevista de trabalho e tudo mais, tu levas o teu melhor fato, tentas vestir da melhor forma, vais cheiroso, vais penteado, vais... Não sei o que mais. A pessoa que não vier assim, ponto número 1. Não é que eu tenha grande... Não vou discriminá-la pelo simples facto de não estar bem vestida ou tudo mais. Mas mostra que não teve sequer o esforço, não demonstra esforço em estar bem arranjada e estar preparada, ou o que é que seja. Para criar a empatia com a pessoa que está do outro lado. É isso. Simplesmente é isso. Portanto, não é aquilo que a pessoa veste, não é aquilo que a pessoa é, não é aquilo que a pessoa tem por fora, mas é a atitude que está por detrás, se calhar, da não preparação. Se calhar que... Daí esta regra eu acho que é muito fixe, que é medir a pessoa pelo tamanho do seu coração. Uma boa atitude já cria empatia com uma outra pessoa e já estamos a impactar mais uma pessoa. Claramente. E mais uma pessoa, exato. Vamos em 6. Regra número 4. Avance sempre. Avançar sempre. Esta também gosto muito. Eu revejo várias vezes na minha vida, em várias situações. Supere sempre as adversidades, avance por mais difícil que as provas pareçam difíceis. E eu já vi isto em várias vezes. O momento mais crasso da minha vida foi quando eu abri aqui a Lusitanos. Era suposto nós abrimos em março, entretanto, no dia 18 de março, no meu dia de aniversário, como prenda de anos, recebi o confinamento de 2020. 2020. Yeah. Portanto, em março de 2020, dia 18 de março de 2020, eu sei a data porque foi no meu dia de anos, foi declarado o estado de emergência e, afinal, não podes abrir. Pronto. E eu, na altura, lembro-me claramente dentro dos meus próprios pensamentos e das minhas próprias frustrações, né? Tipo, dos receios com que fiquei e tudo mais, de pensar sempre, não posso voltar atrás, agora só posso ir em frente, agora só posso conquistar. E acredito que até, de certa forma, a certa altura, deves ter ficado sem saber muito bem o que fazer. Isso. Sabes, eu tentei... eu não posso ir para trás. Eu nunca me senti assim porque exatamente o que eu gosto de dizer. Eu tinha clara a percepção de não posso ir para trás, só posso ir para ali. Sim. Então eu sei claramente para onde ir. Sim. Eu sei claramente o que fazer. Sim, ok. Só posso... Porque a solução era única, estás a ver? Sim. Quer dizer, única, né? Eu não queria mesmo voltar para trás. Já tinha feito o investimento, já não havia forma de devolver, pronto. Eu só tinha, na minha perspectiva, esta direção, aquele caminho. Sim. Isso ajudou-me a tentar perceber sempre qual é que era a minha própria direção. Sim. Aliás, também falámos isso um bocadinho no último podcast, que o importante seria fazer. Começar por algum lado. Sim, certo? Claramente. Aliás, nós antes de ligarmos aqui as câmaras, estamos a falar exatamente sobre isso. Né? Eu tenho uma tendência natural, estúpida, de ser muito perfeccionista. Sou muito perfeccionista. Pronto, gosto das coisas muito bem feitas. E isso leva-me às vezes, se não tiver da maneira perfeita, não faço. Não lanço. Ele até pode estar feito, mas não lanço. Então estou sempre a procrastinar a coisa de acontecer. Mas realmente é mais importante começar a fazer e ir melhorando do que realmente ficar por fazer durante mais tempo. Então,
Eu tenho estado a tentar superar exatamente isso. Com a tua ajuda, aliás, uma boa forma que eu arranjei foi exatamente isto, é aquilo que eu estava a dizer, trabalho em equipa. Claro, trabalho em equipa. Eu decidi trabalhar em equipa, combinámos aqui esta sessão e agora temos que fazer independentemente do que é que seja. Tivemos aqui tivemos 2 ou 3 pequenos percalços, afinal tive que meter um compromisso e afinal tivemos que olhar um bocadinho mais tarde, mas já estamos aqui. Já estamos aqui. A fazer. Boa. Regra número 5. 5. Seja flexível. Boa. Supera obstáculos, jamais permita que o medo se apodere de ti. Nos momentos em que falhar, acredite que vais falhar muitas vezes e é nisso exatamente que aprenderás lições importantes. Ainda que tenha tempo e circunstâncias que possam desencorajar ou testar os seus limites. Portanto, ser flexível, eu vejo isto como uma forma de adapta-te ao meio a que és exposto. Sim. Ser camaleão. Sim. Sim, também acho que sim. Eu acho que devemos ser flexíveis sempre perante as situações que nos encontramos. Ok, se calhar no início achamos que aquele é o caminho certo, quando estamos na situação é que percebemos a real visão da coisa, por assim dizer. Sim. E se calhar não é bem como estávamos a imaginar no início, se calhar temos que contornar o caminho por outro lado. Mas eu acho, olhando para trás, a gente vê sempre, criticamos sempre aquelas pessoas que são, a gente diz, ele é tão inflexível. É exatamente porque não parece ser uma característica muito benéfica para ninguém. O pessoal que é inflexível, repara, um material, o ferro, é mais inflexível ou menos flexível do que a madeira, por exemplo. Então tende, quando exposto a uma tensão, a quebrar mais facilmente. Enquanto o outro adapta-se e molda-se à situação em si. Então, e aqui isto diria que é quase exatamente a mesma coisa. Portanto, termos alguma flexibilidade, sem comprometer os nossos valores morais, né? Sem comprometer o nosso caráter e aquilo que é a nossa essência, sermos maleáveis, camaleónicos, adaptáveis às tensões do dia a dia. Se nós formos buscar os pontos anteriormente falados, no ponto anteriormente falado estávamos a dizer que o importante era começar e depois, se calhar, até temos que mudar um bocadinho o rumo para melhorar aquilo que começámos. Como no outro ponto ainda anterior também falámos de viver em comunidade, se calhar também temos de ser flexíveis para nos conseguirmos comunicar e para lidarmos com os outros, não é? Da melhor forma. E o facto de trabalhares em comunidade vai sempre haver discordâncias de opiniões, divergências, então claro. Temos de ser flexíveis no sentido de temos de saber manobrar para a manutenção da paz. Mas depois, como também dizias e bem, não comprometendo os nossos valores. Isso também é importante. Sim. Não comprometer os valores e não comprometer o próprio caráter. Número 6. Entre de cabeça nos desafios. Portanto, jamais permita que alguém te diga que não és capaz de fazer algo. Isso eu digo muitas vezes. Acontece várias vezes. Eu, por acaso, digo muitas vezes. Tu não és capaz de fazer isto. Não, mentira. Eu tento sempre encorajar o pessoal a tentar quando eu sinto que a capacidade já é suficiente, que onde eu sinto que a segurança pode ser assegurada. É mais por aí. Um pessoal que... Estamos a falar sobretudo nos treinos. Sim, estou a falar no contexto de treino, exatamente. Sim. Eu encorajo o pessoal a experimentar, encorajo o pessoal a tentar, se sentir que a pessoa tem capacidade para o fazer e se sentir que não compromete a sua segurança. Sim. Mas tenho uma tendência natural para desafios. Sou meio aventureiro. Sim. E tu? É meio aventureiro? Nesse aspecto, sim. Em certas coisas, sim. Mas, seu QB, não é? QB. Sim. Tipo saltar de avião? Não. Não, porque eu tenho medo de alturas. Mas aquilo que estás lá em cima já não vês nada. Eu achei engraçado, eu já saltei de avião e aquilo que se vê nos filmes que parece que o chão parece estar parado durante muito tempo. Ok. E aquilo é exatamente igual. Tu saltas e parece que o chão não se aproxima durante muito tempo. Sim.
Até o momento que começa a se aproximar muito depressa. Pronto, há ali sempre... Há ali um momento em que... Mas se calhar mesmo o momento de saltar, há ali empurrem-me. Não, por acaso não tive Não. esse receio. Ok. Eu sou, de facto, não quero dizer erradamente, mas às vezes, erradamente, destemido. Eu também, como eu já disse algumas vezes em conversas, eu tenho medo de alturas, mas várias vezes me pus à prova em situações de alturas. Já saltei para dentro de um precipício, já, mesmo com medo de alturas e achando que não ia fazê-lo. Fechaste os olhos? Não fechei os olhos, mas... Fizeste uma bomba lá de cima. Sim, mais ou menos. Montanhas russas, etc. Pronto. Montanhas russas também faz-te impressão. Também. Alturas. All right. Mas já o fiz, mas já. Aquilo é engraçado que eu conheci, no trabalho antes deste, eu conheci um rapaz que faleceu, que era o dono da CrossFit Move On, que era o Vasco. E o Vasco, ele gostava muito de fazer escalada. Ele já fazia há muitos anos. E ele todos os anos ia sempre fazer uma escalada. Eu achava sempre também, para mim, quando nós estamos em algum tipo de alturas, também faz uma certa impressão. Não quer dizer que tenha receio, mas já me faz alguma confusão. Cria algum desconforto, não é? E eu dizia-lhe para ele, tipo, como é que é possível? Tu estás a centenas de metros de altura, não é? Se calhar às vezes agarrado pelas pontas dos dedos. Sim. E como é que tu estás nessa situação? E ele dizia, no início também fazia-me imensa impressão, mas depois respiro fundo e digo para mim mesmo que está tudo bem e corre tudo bem. Então... Isso. Então foi muito fixe. Eu comecei a usar essa estratégia comigo próprio, que é quando nos momentos em que eu sinto que tenho esse tipo de receio, estou num momento em que estou numa altura muito alta, começo a ficar nervoso ou ansioso por aquela sensação. Dou por mim só respirar fundo, mantém-te calmo. Isso ajuda-me, a mim ajudou-me imenso. E se calhar também pode-se aplicar a outras situações que não é alturas, não é? Mesmo situações do dia-a-dia. Mesmo situações do dia-a-dia. No momento que vocês virem num aperto, respira fundo, mantenha calma. Já estamos a ajudar mais umas pessoas, inclusivamente a mim. Na verdade, esta vem de um outro livro que chama-se Extreme Ownership, dada por um outro militar, o nome dele é Jocko Willing, e ele foi militar, comandante de pelotão em contexto de guerra no Afeganistão e tudo mais. E ele, enquanto líder de um batalhão, ele tem de tomar muitas decisões, e as decisões são decisões que podem decidir entre a vida ou a morte dele ou de vários camaradas dele. E então, uma das primeiras coisas que é, no momento de aperto, mantenha calma, respira, mantenha calma, pensa, decide. Não é? Ele tinha sempre este processo de respira fundo, mantenha calma, avalia, decide e implementa. Sim. Faz todo o sentido. Então, eu acho que é, nomeadamente, os chamados bullies. Sim. Sim. Então, nunca virar as costas ao jaguar. Estar sempre alerta, um bocado nessa situação. Sim, é aquela coisa de... O pessoal que mostra medo, está sempre sujeito a... Sim. Não é? Tal como mesmo na natureza, não é? Sim. Os próprios tubarões sentem exatamente quando tu começas a ficar muito estressado e bater muito na água, é quando eles atacam, não é? Então, quando permaneces calmo, eles se calhar até passam ao teu lado e acho que eles até nem veem muito bem, eles têm sensores de visão diferentes, não é? E até passam, portanto, permanecer calmo numa situação dessas também é uma coisa, tipo, não demonstrar receio, não demonstrar medo pelas coisas, acho que pelas situações ou pelas pessoas, eu não queria estar a dizer as pessoas, mas talvez mais... Mas isto é mesmo aplicado às pessoas, isto é não ter medo de outras pessoas, não ter medo de enfrentar os
chamado bullies, os valentões, né? Como é? Às vezes, muitas das vezes, até mesmo pessoas às vezes mais próximas que acham que estão a fazer o melhor por nós, mas se nós acreditarmos naquilo que estamos a fazer, não é? Se acreditarmos naquilo que estamos a fazer, acho que... Temos confiança em nós, temos confiança naquilo que estamos a fazer, é só fazer. Exatamente. Número 8. Seja o melhor naquilo que você faz. Persista. Pá. É engraçado que esta regra, ela está aqui. Lembras daquela coisa quando na passagem de ano a gente temos as 12 passas e não sei o que mais. Eu atualmente já não faço muito aquela coisa de pedir um desejo por cada passa. Sim, eu também não. Tanto que eu também nem gosto de passas, mas pronto. Até porque eu acho que normalmente nós quando começamos nós pedimos os desejos e se nos perguntarem 2 ou 3 dias depois o que é que pedimos, já nem nos lembramos. Eu lembro porque eu pedia, os 12 eu pedia o mesmo. Ok. Eu pedia ser o melhor naquilo que eu faço. Mas era mesmo isto que eu pensava. Mas desde miúdo, desde pequenininho, eu quero ser o melhor naquilo que faço. Ok. Este era o meu desejo. Nos 12. Nos 12. Pronto. Mas exato, porque pedias o mesmo nos 12, ok. Claro, mas, é isso que eu estava a querer dizer. Isto foi a partir, se calhar, para aí dos 6 anos, talvez, que comecei a pedir isto. Porque antes eu pedia para pedir os poderes do super-homem. É um bocado. Mas pedir os 12 também. Exato. Por isso é que me lembro, não é? Ok, exato, era isso que eu estava a dizer. Quero ter os poderes do super-homem. Quero ter os poderes do super-homem. Mas pronto, eles nunca vieram e olha, já que não posso ter os poderes do super-homem, eu só quero ser o melhor naquilo que faço. Há sempre uma criptonite, não é? Pá, é melhor não ter o super-homem demasiado fraco. Exato. Número 9. Nunca, jamais perca a sua esperança. Podes mudar o mundo dando a esperança a alguém. Canta com entusiasmo. Quando estiveres sem saída, sinta o poder da esperança. E isto vai bater muito naquilo que estamos a falar há bocado, não é? Exato. A gente pode sempre mudar o mundo de outra pessoa dando simplesmente esperança em alguma coisa, não é? Sim. Dando a mão. E isso acho que acontece muitas vezes quando damos aulas, não é? Damos esperança às pessoas e com um motivo, com razão, não é? Yeah. Muitas das vezes as pessoas acham que não conseguem, então, mas não consegues porquê, não é? Acontece frequentemente que é o pessoal olhar para nós, o pessoal ver os instrutores e ter sempre aquela coisa de está bem, tu estás assim, mas isso é porque tu... Sim, exato. Tem sempre esta linha de pensamento. Tu conseguiste porque tu. Sim. Quando aquilo que nos diferencia entre mim ou outra pessoa não é nada. Tenho 2 braços, 2 pernas, um tronco e uma cabeça. Pronto. Não tenho nada de mais. Aquilo que separa é só o tempo que eu dedico a fazer determinada tarefa. Só. Exatamente. Portanto, há quanto tempo eu faço essa tarefa e com que dedicação é que eu faço essa tarefa. Exatamente. E as pessoas têm uma tendência natural em pensar que a gente somos super-homens. Sim, sim. E tipo, que nós somos construídos de forma diferente. Sim. Tu consegues, mas isso tu és diferente. Sim. Tu és fora da bitola. Já me disseram isto, tu és fora da bitola. Sim. Tipo, não. Somos iguais, sim, claro. Não temos 2 pulmões, um coração, 2 rins, em princípio 2 rins. E nada difere, nada muda de pessoa para pessoa. Isto é naturalmente, isto é um processo inconsciente para a pessoa se proteger, claro para a pessoa se proteger, tipo, eu assim posso falhar, enquanto se eu for como ele não posso. Exato. Sim, porque se nós formos a pensar há anos, há centenas de anos atrás, teríamos que ser mais próximos uns dos outros para sobreviver. Porque, claramente. Se não tivéssemos uma certa condição física... Certo.
pessoal que tem que caçar, o pessoal tem que caçar. Exatamente. Para sobreviver. Vais caçar tu porque tu corres mais Exatamente. rápido. Tu és diferente, tu consegues caçar, eu não. Tu tens 5 dedos, eu só tenho 2 porque o leão comeu um. Exato. Então és diferente, então tu podes. Não dá, né? Tipo, tens de simplesmente ser. Mas isto a gente já desviámos um bocadinho do ponto. Portanto, ponto número 9, sentir o poder da esperança. Sim, estávamos a falar. E tu disseste muito bem que, de facto, nós, enquanto instrutores, nós muitas vezes fazemos isto, acho que diariamente. Sim. Se calhar damos a esperança a alguém, pessoas que efetivamente têm dificuldades, nomeadamente na parte de perda de peso, ganho de massa muscular, enfim, começam a ter problemas de saúde e tudo mais. Nós influenciamos e damos esperança através de pequenos movimentos. Exato. Cada vitória é mais um motivo de oferecer esperança à pessoa. O pessoal que sentir que não está construído com exercício, como às vezes já vi coisas como da Carolina Deslandes e não sei o que mais, ela só fala mal do exercício físico e não sei como é que as pessoas dizem isto e não sei o que mais. Tipo, está mais do que provado que o exercício físico tem imenso... Se há coisa com o exercício físico, para todo o tipo de maleitas, recomendação, exercício físico. Atividade física. Atividade física. Para todo o tipo de maleitas. Sim. Tenho fibromialgia. Atividade física. Tenho depressão. Atividade física. Exatamente. Tenho cancro. Atividade física. Estou grávida. Atividade física. Sim. Man, se há medicamento que encaixa em todo lado, man, é tipo a atividade física. Sim. Só que é difícil. Sim. É difícil. Porque tu tens de chegar, tens de despender tempo numa tarefa que possivelmente vai deixar suado, mal cheiroso e dói. É isto. Isso. Sim. Aquilo dói até o momento que alguns malucos como eu, como nós, começamos a tirar prazer daquilo. Pronto. Sim, exato. Exato. Há pessoal que tira prazer de outras coisas, nós tiramos prazer de exercício físico, quando tipo, não há nada a fazer. Há quem goze até com isso e dizem que batemos com a cabeça, não é? Quando éramos pequenos. Pessoal, a nossa mãe deixou-nos cair. Muito bem. Regra número 10, estamos quase. Por fim. Jamais desista, mesmo que você pense que não suporta mais. Jamais desista. Esta é a regra, esta deve ser a regra número 1. Sim. Desistir nunca. Sim. Desistir Eu também nunca. Tentar acho. sempre. Acontece muito no exercício físico, que o pessoal está à espera às vezes de resultados rápidos. Sim. Sentes isso, não sentes? Sim, completamente. Há pessoas que... E por acaso até estava a falar com uma pessoa ontem que dizia isso mesmo. Ela teve um tempo parada porque teve Covid e pronto. Coisas da vida. Exatamente. E quando voltou, começou a fotografar-se todos os dias e foi a forma que ela viu de se manter motivada. Porque muitas das vezes as pessoas... Parece que a mudança está lá e as pessoas não conseguem ver. Não conseguem, simplesmente não veem. E a mudança está a acontecer. Não, é claramente. Eu, na verdade, eu cada vez mais deixei de acreditar. Acho que todo o processo é válido e aquele processo que fizer sentido para a pessoa é aquele processo que a pessoa deve utilizar e fazer. Mas eu cada vez mais deixei de acreditar nesse tipo de processo de... Eu estar a tirar a foto, e comecei a ver a coisa desta maneira, estar a tirar uma foto para ver se estou diferente todos os dias, é a mesma coisa que eu estar a tirar a foto aos meus dentes para ver se eles estão mais brancos porque eu lavei-os. Claro. Sim. É simplesmente uma tarefa que eu tenho que fazer. Sim. É uma tarefa. Há pessoas que tiram imenso prazer de lavar os dentes. Eu não, eu acho que é uma tarefa que eu dispensava, eu carregava no botão e estava feito. Sim. Exato. Tal e qual como o exercício físico, o pessoal também fazia a mesma coisa, né? E eu não era capaz de fazer isso. Exatamente. Ainda ontem também estava a falar sobre isso. Há duas tarefas que para mim eu dispensava tipo, no meu dia. Tipo, eu gosto de despender o mínimo tempo possível. É tomar banho e lavar os dentes. É tipo, eu se pudesse carregar num botão e aquilo demorava só um segundo, estava feito. Sim. Eu carregava no botão e pronto, já estava. Mudava de pele, tipo uma cobra, estava feito. Pronto. Para mim era espetacular. Mas pronto, não somos todos iguais e tudo mais. Claro. Agora, eu não deixo de o fazer. Exato.
Exato. É uma tarefa que é chata para mim, mas eu não o deixo de fazer. Exato. O exercício físico é a mesma cena. Nós temos uma motivação possivelmente diferente de outras. Eu também tenho uma motivação diferente para lidar com o exercício físico. Acredito que nos traz longevidade e eu imagino daqui a vários anos a conseguir ter uma autonomia. Daqui a vários anos, 2? Diz? Daqui a 2 anos, vários anos. Quando já tiveres 98. Exato. Fazes 98 daqui a 2 anos, Sim, não é? exato. Exato. O pessoal não sabe, mas o Leandro parece que tem 15 anos. Exato. Mas ele não tem, ele tem Quase bem um- mais. Ele tem bem mais. Tipo, ele é imortal. Desculpa lá, está a interromper. Sim, mas é nesse sentido, é termos autonomia e capacidade física para termos qualidade de vida. Yeah, Isso é uma das minhas motivações e por isso acho que devemos levar o exercício físico para toda a vida. Pronto, cada pessoa terá as suas motivações, ou até mesmo ao longo do percurso da vida as motivações também mudam. Isso é uma das coisas que me ajuda também a não desistir. Mas a cena é que, tipo, e tu tens razão exatamente numa coisa, e é onde as pessoas eu acho que erram exatamente aí, que é, as pessoas metem metas curtas. Exatamente. Coisas para atingir num ano, coisas para atingir em 2 anos, mesmo coisas que estejam para atingir em 5 anos, o que é que seja. As pessoas metem metas muito curtas. Eu, por acaso, achei engraçado que eu comecei a definir como o meu objetivo de treino, já me perguntaram, porquê tu treinas? Porque eu quero ser o nonagenário mais fit do mundo. Claro. Tipo, quando tiver 90 anos. Sim. Vou ter agora 60 anos de preparação. Não chega a 60. mas estás a ver, tipo, então o pessoal não, eu para o ano quero estar de uma Sim. certa maneira. E Às depois vezes não até está. meses, não é? Para não estar a dizer que na altura que nós estamos, o que acontece é quero este verão estar, não sei o quê. Exato. Tipo, este verão, tipo, caga nisso, caga no verão. Sabemos que é um processo, não é? É um processo longo. Tipo, não há forma de dar. Treina diariamente, come maioritariamente bem e de forma equilibrada, tenta dormir e descansar e recuperar sempre que sentires necessidade, umas vezes mais, outras vezes menos, e é simples. Exato. Acho que é bem simples. Acho que o pessoal tende a complicar imenso. Tende a complicar imenso nesta coisa dos objetivos. E depois tende a complicar no sentido de que mete metas que às vezes não são atingíveis e depois sentem-se frustrados, desmotivados e voltam para trás. Exatamente. E essa é a cena que é. Eles já conseguiram progredir tanto, mas como não chegaram ao ponto que queriam, voltam para trás ou outras vezes pior. Sim. Faz muito sentido. É o que eu estava a dizer também. Muitas das vezes não estão a ver resultados, isso mexe com a cabeça, acham que não estão a progredir minimamente nada, quando já fizeram uma parte do caminho e depois pronto, voltam atrás. E a verdade, vivemos num mundo muito ligado, não é? E atualmente o Instagram é a cena. Sim. Atualmente já há uns anos, na verdade. Mas, Sim. Mas está atual? É muito fácil o pessoal entrar em comparações. Sim, comparações. E às vezes comparações podem ser, de certa maneira, injustas. Há umas pessoas que podem ter mais dedicação, outras pessoas podem ter menos. Há umas pessoas que podem ter uns objetivos e outras pessoas podem ter menos. Às vezes o pessoal olha para a capa da Men's Health e a capa da Men's Health foi criada, foi construída especificamente para aquele dia específico, tirar uma foto em que a pessoa está toda traçada, toda definida, não sei o que mais. Todo o processo com que ela passou meses, anos, se calhar, eu diria ano e meio, a Fernando Rocha acho que foi para aí um ano e meio, foi um bocado assim. A pessoa parece que... Mas dedicado para aquilo. Exato, e aos olhos das outras pessoas parece que ele saltou dali para ali. Exato. Isso é o que parece. Na verdade, eles estão a esquecer todo o processo todo que ele teve, não é? Porque as pessoas também não viram o processo, não é? As pessoas veem, se calhar, na televisão e veem numa capa de revista no dia a seguir. Eu também, se ele consegue, eu também consigo. Sim. E depois começa, em uma semana, isto é bem difícil. Sim. Lá está porque dói, porque transpiras, porque... Fogo deixa de ser pussy, né? Agora, agarra a vida pelas rédeas, queres alguma coisa, vai e conquista. Tipo, não tem nada que saber.
Mete os pés dentro do ginásio todos os dias. Mete lá os pés todos os dias. Nem que seja só para estar lá 20 minutos, fazer alguma coisa e vir embora. Come equilibradamente, sem grandes abusos. E dorme. Dorme, descansa sempre, umas vezes mais, outras vezes menos. Há dias que são mais corridos, há dias vais dormir menos, há dias vais dormir mais. Tenta, não é? Gerir a coisa de certa maneira, a vida acontece, eu sei, mas é tipo, treina, come e dorme. É isto, triângulo da saúde. Sim. É tão simples quanto saúde, isto. exatamente. É tão simples quanto isto. E acho que uma coisa também importante é, quando começas o processo e já andaste já fizeste um percurso, já andaste alguns metros, é olhar, não estou no ponto que queria, mas não estou melhor do que estava no início. Estou na direção. Exato. Estou melhor, ok. Então, acrescenta... Mesmo não esteja melhor, está na direção. Está na direção, sim. Não esteja melhor, porque pode não estar. Quando eu digo melhor, não digo só em termos físicos, atenção. Em termos mentais, exatamente. Em termos de motivação. A energia que eu sinto ao longo do dia. Exatamente. Às vezes coisas tão simples como já consigo brincar com os meus filhos. Exatamente. Isso eu acho que deve ser das motivações mais importantes. Eu também acho que sim. Mas bem, a gente descarregámos aqui um bocadinho, mas também era a última. Sim. Portanto, vou só aqui fazer aqui um género de resumo. Portanto, são 10 regras para mudar o mundo, dadas pelo militar William McRaven através de um vídeo do YouTube, no qual ele discursou para a Universidade de Texas. E finalizando, resumidamente, as 10 regras era: começa o dia com uma tarefa finalizada. Encontra alguém para te ajudar na vida. Respeita todas as pessoas, ou respeita todos. Sabe que ficas a saber, ou aceita que a vida... às vezes estou a gaguejar porque, como está em brasileiro, então é difícil traduzir. Aceita que a vida às vezes é injusta e que iremos falhar frequentemente, mas se aceitarmos alguns riscos, poderemos suportar os tempos mais difíceis que existem. Encara os valentões, os bullies, encara as pessoas que têm má fé e que tentam mandar abaixo. Exato. Ajuda oprimidos a reerguer-se e nunca, jamais desistas. Se seguires estas orientações, certamente terás no mundo um lugar melhor. Já viste? E com estas dicas eu acho que já vamos conseguir ajudar algumas pessoas. Com estas, espero bem que sim. Com estas dicas, espero que trazer imenso valor às pessoas que estejam a ouvir-nos desse lado. Mais uma vez, acho que este era uma coisa que eu já queria ter gravado. Andei a procrastinar esta tarefa durante tempos e foi preciso para que saísse bem. Foi preciso o Leandro estar aqui. Tinha que sair bem, tinha que sair perfeito. Eu tinha que vir o Leandro e pronto, olha, está feito. E como o Leandro diz, eu acho que desta forma a gente conseguimos ajudar imensa gente. Por isso, obrigado a quem está desse lado e quem ouve segue este conteúdo de forma regular. Obrigado mais uma vez ao Leandro por estar Obrigado aqui. eu por me teres convidado uma vez mais. Acho que foi fixe. Estás a ganhar prática. Também. Já foi mais fluido hoje. Sim. E também me tens ajudado a mim. E é engraçado que no início dizias assim, não sei quem vou falar. Exato. Não sabia, não fazíamos a mínima ideia. E na verdade até falamos imenso, já vamos quase numa hora. Sim. Bom, quanto a vocês, espero que vocês vejam valor neste conteúdo passado. Da minha parte, muito obrigado por vocês estarem desse lado. Da parte do Leandro, com certeza também, a mesma coisa. Exato. De resto, curtiram deste tipo de conteúdos, não se esqueçam de vocês subscrever, carregarem no sininho, carreguem no mais, por aí fora. De resto, encontramos no próximo episódio, tá? Sim, claro que obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Tá? E a vocês, vejo no próximo episódio. Em 3, em 2, em 1.